Por que passar por um tratamento de câncer exige maturidade? Sim, gente, não adianta reclamar, não adianta choramingar que nem uma criança birrenta, bater o pé no chão, falar que eu não quero, né? Porque não vai mudar a situação. A gente acaba precisando, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente acaba precisando se tornar realmente maduros aí para enfrentar a situação. Né? Então, neste vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre isso do ponto de vista da minha experiência, né? E também te trazer aí, de repente, uma motivação, caso você esteja aí, acabou de receber um diagnóstico, ou está passando por uma situação muito difícil durante o tratamento, né, e não está conseguindo lidar com isso, não está aceitando muito bem isso, né, e, enfim, é mais trazer uma palavra para que você perceba que não há muito o que fazer, né, quando uma situação desagradável acontece na nossa vida, né, do ponto de vista da situação em si. Então a gente não consegue mudar a situação às vezes, mas a gente consegue mudar a forma como a gente lida com a situação, né? É como diz aquela frase do filósofo Sartre, né? Não importa muito o que a vida fez com você, mas o que você faz com o que a vida fez com você, né? Então, a maturidade é mais ou menos isso, né? É a gente conseguir olhar para a situação que está acontecendo e ser adultas, maduras, né? Em vez da criança birrenta que bate pé e começa a chorar e falar eu não quero, porque isso não vai adiantar nada, né? A gente pega e aceita, né? Porque a vida, gente, ela passa, todo mundo na vida passa por situações difíceis, e algo que assim pode parecer, enfim, pode parecer simples, né? Pode parecer que é um ato, né, que não faz efeito, que não faz diferença, mas mudar a sua postura e a forma como você enxerga a situação, na verdade, é o que mais importa. Né? Você pode olhar para as pessoas que passam ali por dificuldades, que estão passando por situações difíceis, e você pode reparar dois tipos de postura. Né? Aquela postura da pessoa que, diante da situação difícil, ela fica reclamando, de cabeça baixa, ela só enfim, é, só se lamenta do que está acontecendo e a situação que acontece. Parece que piora, né? Parece que a situação e ao redor dela, parece que tudo tende a piorar. Ela vai sofrer mais, ela vai passar por mais dificuldades, ela vai ficar negativa. Então, às vezes, gente, no tratamento de um câncer, inclusive esse negativismo, esse pensamento negativo pode até atrapalhar ainda mais o nosso tratamento, né? Porque o nosso corpo, ele está totalmente interconectado, né? Então, o que a gente pensa afeta o nosso organismo. Então, afeta, de repente, o nosso sistema imunológico, a gente pode ficar mais enfraquecidas, a gente pode sentir mais dores, né? Tudo por questões mentais, porque a gente fica concentrando, colocando foco ali no que tá ruim, né? Então, ser maduro, e isso é tão bonito, a gente vê exemplos de pessoas que, às vezes, apesar de uma grande dificuldade, né, elas estão ali sorridentes, elas estão lidando, elas estão resistindo àquilo que está acontecendo. É tão bonito ver, né? Essas pessoas, elas são inspiradoras, né? E lembrar, né, que tudo passa na vida para todo mundo, né, e que a gente não é a única pessoa, nem a primeira, nem a última que está passando por uma grande dificuldade, né. Então, essa postura melhora não só a gente, o nosso ambiente, né, as pessoas que estão vivendo com a gente também, como o nosso corpo, né, a gente vai ter ali uma energia melhor, a gente vai ter, enfim, um alívio, de repente um bem-estar, só pelo fato da gente estar pensando um pouco mais positivo, aceitando o que está acontecendo, para poder encarar com a situação. É fácil? Não é fácil, né? Muitas vezes a gente precisa ali realmente de algumas ferramentas para nos ajudar a enxergar, né, como ser maduras, né, como aceitar o que está acontecendo, né. No meu caso, por exemplo, gente, quando uma situação muito difícil acontece, eu tenho algumas ferramentinhas que eu tiro ali da bolsa, né, que eu falo, poxa, eu tô aqui percebendo que eu tô meio mal-humorada, que eu tô desanimada, que a situação tá meio nebulosa, tá meio cinza ao meu redor, né, então o que eu gosto de fazer, o que eu costumo fazer, né, eu sou uma praticante de meditação, então a meditação, né, tentar encontrar um tempinho para ficar respirando em silêncio comigo mesma me ajuda muito a aquietar os pensamentos negativos e a tentar olhar para a situação de uma maneira um pouco mais neutra, né, um pouco menos otimista, né. Ouvir músicas, né, colocar uma música, às vezes uma música com letras positivas, ou uma música que a gente gosta, que pode nos fazer bem, né, cuidar, me alimentar bem, comer bem, tentar procurar beber bastante água, gente, pequenos detalhes podem fazer toda a diferença, dormir bem, né, dormir melhor, né, e é muito curioso porque é um ciclo, né,
é um ciclo vicioso, assim. Então, se a gente não se cuida, a gente fica mal-humorado, e aí a gente acaba não conseguindo dormir bem, aí a gente acaba querendo comer tranqueira, né, e aí a gente acaba, enfim, não conseguindo ter a sabedoria que a gente precisa, né, a clareza que a gente precisa para poder lidar com a situação difícil, né. Então, para ser maduros, né, para a gente ter a habilidade, né, de olhar para a situação, aceitar e encarar, né, e ver o que a gente pode fazer a respeito, o que nos cabe, né, a gente precisa olhar para todos esses pequenos aspectos ao nosso redor, né. Então, às vezes, por exemplo, gente, uma caminhada, né, no ao ar livre, receber a luz do sol, né. É claro que durante o tratamento, estou aqui falando, né, isso realmente é algo que me irritava muito, porque a gente não pode tomar sol, né, se você está fazendo com quimioterapia, infelizmente, mas a gente pode sair para o sol, de repente, com um chapéu, né, passando protetor solar, mas ir lá fora, né, eu quis dizer isso, às vezes na sombra, digamos assim, né, durante o tratamento, mas respirar um ar puro. Olha aí, a forma de enxergar, né, com maturidade uma situação negativa, né, sem querer, a gente não, de repente a gente não vai poder andar no sol, mas a gente pode sair lá fora com um guarda-sol, a gente pode caminhar, né, a gente pode tentar fazer o que estiver ao nosso alcance para melhorar um pouquinho a nossa situação, né, gente, e perceber, né, existe uma história que eu gosto muito, né, que é uma história, um conto budista, né, diz, né, essa história, que uma mulher que ela havia acabado de perder o seu filho, ela estava numa situação muito difícil, ela sofria muito com essa perda, era uma criança, né, e era no tempo de Buda, ela então foi até ele, até Buda, né, e perguntou para ele, olha, tem como você resolver esse problema para mim, tem como você trazer o meu filho de volta, alguma coisa assim, né, ela perguntou para ele. Tem como você fazer eu parar de sofrer? A pergunta era alguma coisa assim, tá, gente? E aí, aliás, se você conhece essa história e você quiser comentar aqui qual foi a frase, a pergunta exatamente, eu não sei se ela perguntou se tinha como fazer o filho dela voltar, mas ela perguntou se tinha como ela melhorar, ficar melhor, se eu não me engano, né? E aí, então, diante dessa pergunta que ela fez para Buda, né, para ela se sentir melhor, para ela conseguir lidar com essa situação, como que ela fazia para poder lidar com essa situação, né, o Buda falou assim, não, eu vou conseguir resolver o seu problema. Ele falou, olha, é o seguinte, vá aqui no vilarejo ao redor, né, e bata em todas as portas e encontre uma pessoa que na família, nenhuma casa, por exemplo, né, encontre uma casa que ninguém tenha morrido nessa casa. Né? E aí ela foi de porta em porta, bateu, olá, tudo bem? Por acaso aqui vocês já vivenciaram, né, a morte? Teve alguém que já morreu aqui? Ah, sim, aqui já. Ela foi na outra casa, ah, não, aqui também. Né? Então, de casa em casa, ela não conseguiu encontrar ninguém. E quando ela percebeu que aquela situação difícil acontecia com todo mundo, né, que ela não era a primeira nem a última, ela diz o conto que se iluminou, né? E aí Buda não precisou fazer nada por ela. Ela mesma entendeu e veio a sabedoria, a maturidade de entender, olha só, né? Isso faz parte da vida, não tem o que eu fazer, eu tenho que aceitar, né? Então, às vezes a gente está passando por uma situação difícil, gente, não tem mágica, né? Não tem fórmula. A gente vai ter que lidar com a situação difícil. E a única coisa que a gente pode fazer é ser maduras e entender que a gente não é a primeira, não a última. Muitas outras pessoas estão neste mesmo momento passando por situações similares ou até mesmo piores. E aí? Né? O outro pode e eu não posso, né? Então, como que você consegue, diante disso, fazer com que a sua situação seja um pouquinho melhor, né? Eu já gravei vários vídeos aqui no canal, eu gosto muito desses assuntos, né? Nem sempre são os vídeos mais acessados, inclusive, né? Mas tentando trazer algumas maneiras, né, para a gente conseguir mudar um pouquinho, né, a situação ao nosso redor com base no que cabe para a gente, né, porque o que vem do externo muitas vezes não está no nosso alcance, né. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você tiver alguma experiência parecida, né, se você quiser compartilhar também o seu relato aqui para que outras pessoas possam ler, né, pode colocar nos comentários se você gostou, curte aí o vídeo, comenta, né, compartilha, segue o canal, ajuda aí o canal a crescer, tá bom? E também você vai conseguir receber aí os próximos vídeos, né. Muito obrigada pela sua audiência até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.